Mulheres do Futuro. Nós somos as Valentinas e esse é um podcast para falar sobre empreendedorismo e economia do futuro. Eu sou a Grey Lopes e eu sou a Maíra Andressa. E hoje a gente está recebendo uma convidada super especial, que é a Debbie Volpe. A Debbie Volpe é empreendedora, assessora de imprensa, também é influenciadora, é multi-empreendedora. Então, Debbie, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, como que você chegou nessa jornada empreendedora. Conta um pouquinho de quem é a Debbie. Olá, meninas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Vocês são também empreendedoras que inspiram muito a mim e muitas outras mulheres. E boa tarde também para todo mundo aí que está ouvindo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. A internet, a gente não sabe em que momento a pessoa está ouvindo, mas espero que a gente tenha aqui um momento de muitas inspirações. Então, eu sou a Débora Volpe, eu sou formada em jornalismo pela Univale, sou de Jaraguá do Sul, e o empreendedorismo aconteceu na minha vida de uma forma muito natural, assim, eu me descobri empreendedora, não era assim, sempre sonhei em abrir um negócio, aconteceu muito naturalmente, né? Então, eu me formei em jornalismo, trabalhei um tempo como repórter, até recentemente relembrei um pouquinho desse meu momento de repórter, em jornal impresso mesmo, também já atuei em TV e rádio, e quando eu cheguei em Jaraguá eu percebi, assim, que a região era muito carente nesse serviço de assessoria de imprensa, que era uma área que eu gostava, assim, mas nunca tinha me imaginado trabalhando nessa área, né? E aí eu percebi que Jaraguá não tinha praticamente nenhuma agência de assessoria de imprensa. Algumas empresas ou até jornalistas freelancers acabavam atuando aqui na região, mas eram de fora. E aí o contato entre a empresa e a assessoria de imprensa também era um pouquinho distante. E em conversa com uma colega também, jornalista, a gente decidiu fundar a Entre Linhas, que é uma agência que nasceu com esse viés da assessoria de imprensa. Mas aí, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? E eu conto, assim, que não foi nada fácil esse início, porque a gente estava vendendo algo que, por a gente estar inovando, e a inovação tem disso, né? A gente estava trazendo algo novo para a região. Então, quando eu ia visitar uma empresa, além de ser muito jovem, recém-formada, cheia de sonhos, cheia de expectativas, as pessoas também, eu não tinha muito ainda case, muito portfólio, e as pessoas não entendiam o que eu estava vendendo. Então, eu tive que primeiro incluir essa cultura da assessoria de imprensa aqui na região ao vender o meu serviço. Esse foi o primeiro desafio, assim, né? Mas, por outro lado, eu também não tinha concorrência. Então, aos poucos, eu fui mostrando o meu trabalho, visitando as empresas. E hoje, a Entre Linhas tem 10 anos. É uma cartela de clientes que vai desde autônomos até grandes indústrias, né? Indústrias do segmento têxtil, a gente atende aqui na região. Marisol, Grupo Lunelli, a Bold, que é uma empresa grande aqui da nossa região também. Até médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos que hoje procuram a Entre Linhas para divulgarem a sua imagem, falarem do seu trabalho. E, em paralelo a Entre Linhas, eu criei como um hobby, uma brincadeira, um Instagram, um perfil no Instagram, onde eu falo de decoração, onde eu conto a história desse aqui, que é o meu primeiro apartamento. E esse Instagram, esse perfil está completando 5 anos e se transformou também em um negócio, né? Hoje eu monetizo o Instagram e posso depois também contar um pouquinho mais para vocês. Mas então, eu sou jornalista, empreendedora, né? Tenho uma agência de comunicação que se chama Entre Linhas aqui em Jaraguá e também gero conteúdo sobre decoração no perfil Apartamento 603. Perfeito. Debbie, conta um pouquinho para as pessoas qual foi esse teu maior desafio na hora de tu educar o mercado, porque eu acredito que tem muitos empreendedores também passando por essa situação, por entregar um serviço novo, ou às vezes não é novo, mas o jeito da pessoa é diferente, ela tem algo diferente para propor no mercado, e eu sempre trago isso, né, de educar o público. Então, qual tu acredita que foi teu maior desafio? E se tu pudesse já trazer alguma dica para quem tem também essa missão de educar o público, qual seria? No meu caso, na Entre Linhas, a maior dificuldade era justamente vender algo que a empresa, o proprietário olhava para mim e falava assim, nossa, mas a minha empresa tem 25 anos e eu nunca investi nisso. Então, quem tá nessa área de inovação, do digital, às vezes tem que provar que aquilo hoje é uma realidade, que a empresa vai ter um diferencial se ela agregar esse serviço, né? Então, no meu caso, essa credibilidade, eu acho que a gente, para um empreendedor que está começando, o mais difícil é conquistar,
né, ao longo do tempo essa credibilidade. Então, o que eu fiz? E talvez seria a minha dica: esteja aberto, vai com aquele brilho no olho, vai com aquela vontade de aprender e de mostrar o que você sabe fazer. Eu acreditava e acredito muito ainda no que eu faço e sabia que eu tinha algo muito bom para oferecer para essas empresas, e com o tempo ainda fui aperfeiçoando e hoje acredito que o serviço é ainda melhor. Então, acredita, vai com brilho no olho e busca essa credibilidade, né? Então, eu lembro do meu primeiro cliente, ele olhou para mim e falou assim: Débora, eu não entendi muito bem qual é o benefício disso que você está me oferecendo. Eu não entendi muito bem, mas vamos fazer para minha empresa? Você está precisando de uma cobaia? Ele ainda falou em tom de brincadeira. Eu vou ser a tua cobaia. E aí eu fiz algo super inovador para a empresa dele, na época uma empresa de investimentos. E aí a gente fez uma brincadeira como jornalistas, a gente entregou um porquinho, eu lembro até hoje, assim, porque foi a nossa primeira ação de assessoria de imprensa aqui na região. Entregamos um porquinho desses que é um cofrinho, sabe? E o jornalista, para acessar o convite para o evento, que na época era uma coletiva de imprensa, que hoje em dia não é muito tão comum essa prática, mas na época era esse o evento, ele tinha que quebrar o porquinho. E era justamente a mensagem que essa empresa queria passar, de quebrar paradigmas, de fazer diferente, de esquecer a poupança e buscar outras formas de investimento. Então, ele confiou, mas eu cheguei e ofereci para ele algo inovador, criativo, com aquele brilho no olho que eu tenho certeza que conectou, né? E ele se transformou no nosso primeiro cliente, e depois disso a gente tinha um case, a gente tinha o que mostrar, a gente tinha... começou a ter, né, uma rede de contatos. Uma coisa que me ajudou muito lá no início da Entrelinhas foi o associativismo, né? Então, é uma dica que eu sempre dou também. Eu busquei a associação comercial aqui da cidade, busquei o núcleo de jovens empreendedores aqui da cidade, e ali eu fiz o network, ali eu fiz uma rede de contatos, e depois muitos dos colegas ali do núcleo se transformaram em clientes da Entrelinhas. Ou então grupos como a própria Valentina, né? Onde você pode... Valentinas, desculpa, pronunciei errado, né? Onde você pode conhecer outros empreendedores, fazer conexões, aprender com eles e até trocar serviços, né? Então, eu acho que buscar primeiro ter esse brilho no olho, acreditar no que você faz e buscar essas conexões. Buscar essas conexões, fazer muito contato e acreditar, né, no que você faz, eu acho que faz toda a diferença. Ô, Debbie, eu sempre falo assim que a mulher, quando ela tem coragem, que a gente até justamente por coragem que a gente traz também a relação com Valentinas de valentia, né? Quando ela tem a coragem, quando ela é feminina, e quando é feminina não tem nada a ver assim com ser mulher ou homem, gênero, mas quando é feminina no sentido de usar a nossa energia feminina de cooperar, né? Aquele capricho que a mulher tem, aquele perfeccionismo que nós temos, né? Dentro do feminino. E quando a gente também vai lá e tá apta aos movimentos, né? Fazer realmente os movimentos de se unir, de se conectar, porque quando a gente começa, muitas vezes, eu acho que o maior desafio acaba sendo nós mesmos, né? Nós que começamos, às vezes, a colocar, mas quem sou eu? Eu não tenho experiência. Mas o mercado não vai entender. Mas as pessoas me acham com cara de novinha. Né? Ninguém tá colocando moral em mim e tal. E quando a gente começa a ouvir essas vozes do mal, que eu falo que as vozes do mal e as vozes do bem, né? A gente perde a coragem, né? Então, é muito essa nutrição de tu ouvir a tua voz interior, focar no teu sonho, ter um sonho grande, né? É muito importante quando a gente tem um sonho grande pra gente mirar, e o grande não é comparando o meu grande com o grande da Maíra, é grande em relação a mim, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu realmente acho grande, acho desafiador. Então, é olhar para o desafio e realmente caminhar. Então, é muito legal. A gente teve a oportunidade de conversar esses tempos e tu contou, né, de vários desafios que tu teve na tua trajetória. São 10 anos até aqui, né? 10 anos da Debbie que começou lá atrás, talvez com medo, com insegurança. E hoje aqui, né, estando à frente até de outros negócios e vendo outras oportunidades, né? Então, o que mudou, Debbie, de lá para cá? Principalmente, assim, nessa trajetória. Achei perfeito isso que você falou, porque, assim, além desse brilho no olho e de acreditar, a coragem é preciso. Mas, às vezes, a coragem não é não ter medo, a gente vai com medo mesmo, eu brinco às vezes, né? Então, o empreendedor, ele tem que tomar decisões, ele tem que, às vezes, né, assim, mudar de direcionamento, mudar a direção, recalcular a rota, se atualizar, tá toda hora assim buscando, né, outros caminhos,
se antenar com o que está acontecendo. Então, eu diria que é ir com medo mesmo, às vezes, né? E perfeita essa tua colocação da coragem. Bom, perguntou o que eu me perdi nessa pergunta. O que mudou de lá para cá? O que mudou? Nesses 10 de lá de 10 anos atrás para a Deb de hoje. Então, eu acho que o que mudou, assim, eu acho que agora eu conheço muito melhor o mercado, né? E eu acho que essas conexões. Então, hoje, quando eu visito uma empresa, as pessoas já conhecem quem é a Débora, quem é a Entrelinhas, ou no caso do 603. Mas eu acho que o que mudou é que a gente está sempre mudando, sabe? Porque quando eu comecei lá na Entrelinhas, eram 5 jornais na cidade, por exemplo. Então, para quem não sabe o que é o serviço de assessoria de imprensa, a gente fomenta o nosso cliente na imprensa. Então, você mandava uma notícia de um cliente, daqui a pouco aparecia em 5 jornais. Legal, beleza, a gente dava um resultado para o cliente. Daqui a pouco esses jornais foram migrando para portais na internet. Daqui a pouco vieram as redes sociais e os clientes, além da assessoria de imprensa, eles queriam também um conteúdo para as redes sociais. A gente teve que entender como que era a dinâmica disso. Agora, os influenciadores digitais também. Então, a gente teve que se relacionar dentro da assessoria de imprensa também com influenciadores digitais. Só que aí a linguagem era outra, a abordagem é outra, a estratégia é outra, mas não deixa de ser também uma mídia muito importante, muito relevante. E agora essas mudanças todas, que acho que a gente vai falar um pouquinho de conteúdo, que é um tema assim que eu amo, adoro falar, essas transformações todas também com a criação de conteúdo. Então, o que mudou continua mudando, sabe? A todo tempo, assim. Então, eu acho que eu hoje tenho mais segurança no que eu vendo para o meu cliente, hoje eu tenho mais credibilidade, um nome já no mercado, mas as inseguranças, os desafios e essa necessidade de se transformar e mudar o tempo todo continua fazendo parte da vida de empreendedora, né? E cada vez mais, assim. O próprio 603, né? Eu agora, para quem me acompanha, para quem me segue e para quem não segue, já fica o convite aqui, é @apto603. O próprio 603, esse apartamento aqui que eu estou agora conversando com vocês, tem 4 anos. E eu comecei a gerar conteúdo quando eu comprei o apartamento e comecei a postar. Eu ia nas lojas, fazia os achadinhos, foi ali que meu Instagram bombou. Então, mostrava, às vezes, um vaso, um jogo de copos, um jogo de taças. Dava dicas de onde a gente podia encontrar coisas legais e a um preço acessível para as pessoas. Mostrei todo o diário de obra aqui, né, do apartamento ganhando forma. E agora, 4 anos depois, eu estou mudando para um novo apartamento, estou nessa nova fase. E eu percebo como já mudou a forma de conversar com o meu público, de gerar conteúdo, né? Antes era muito mais forte essa questão das fotos, das imagens, hoje em dia é o vídeo. Então, eu acredito que empreender é estar aí nessa montanha-russa, nessas transformações. E o empreendedor ele tem que acompanhar, né? Ele tem que ouvir o que o mercado está pedindo e acompanhar essas transformações. Deb, é bem isso assim que eu ia complementar, sabe? Eu acho que por isso que Entre Linhas durou 10 anos e vai durar mais, porque tu tem esse perfil muito de observar o mercado, né? Observar o mercado, escutar o cliente e não se acomodar, né? Tu não foi lá e, eu sou jornalista e é só a assessoria que eu vou fazer. Não, tu foi entendendo que, na verdade, o teu foco não é o teu serviço, não é só a assessoria de imprensa, mas é o resultado final que tu queria entregar para os teus clientes. Então, exatamente. Focou no propósito do teu negócio, né? Que no fim é o quê? É levar a voz do cliente, né? Do teu cliente, no caso, para o cliente dele. Então, para ti, independe de ser assessoria de imprensa. Tanto que eu sei, né? Que tu foi a pioneira em Jaraguá do Sul. Tu foi a primeira a olhar para a questão de influência digital, de criador de conteúdo, justamente porque tu acabou se tornando isso. Mesmo que lá atrás nem tu ainda estava entendendo, observando onde isso ia dar, tu estava acompanhando toda essa evolução digital e você estava ali no campo de batalha, né? Tu era a pessoa que estava realmente colocando em prática, porque isso também é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas prestarem atenção. Não escutem só esses gurus de marketing digital, né? Não é sobre o que a pessoa está falando, mas é sobre o que a pessoa está fazendo, né? E tu sempre foi o exemplo vivo daquilo do que tu aplica para os teus clientes. Então, eu acho que isso também fez com que a Entre Linhas fosse mais do que um negócio, se tornasse uma marca, porque tu, de fato, acabou dando voz para essa Entre Linhas, porque tu faz isso. Tipo, não é só um discurso, né? Você realmente aplica, você usa
tudo que você fala. Então, aqui... eu costumo dizer para os clientes que o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, onde a gente quer chegar é o mesmo objetivo, né? Que é cuidar da imagem dos clientes, construir essa reputação, abrir essa conversa, esse diálogo entre as marcas e os públicos. Só que as ferramentas mudam o tempo todo. Então, o que a gente faz entre linhas, eu acho que é ir olhando, né? Opa, é por aqui, agora essa ferramenta está em alta, vamos tentar entender. Mesmo que a gente não utilize, vamos tentar descobrir como funciona, vamos entender o que as pessoas estão fazendo aqui nessa ferramenta, né? Então, é muito dinâmico e o objetivo continua sendo o mesmo, os resultados os mesmos, o resultado que a gente busca é o mesmo, mas as ferramentas eu acho que foram mudando ao longo dos anos. Né? Ferramentas, né? Eu lembro quando surgiu o TikTok, eu e tu já na hora a gente se manda WhatsApp, vamos baixar esse negócio. O que é isso? O que está acontecendo? Vamos baixar esse negócio aí só para tentar entender o que a gente demorou para, de fato, começar a usar. Mas eu acho que isso que é o legal, né? Isso que é importante compartilhar isso, porque mesmo a gente não sabendo ainda se ia dar certo, se não ia dar certo, a gente baixou e começou a olhar. Primeiro como usuárias e depois a gente começou a brincar, né, Deb? Eu lembro da gente tentar editar vídeo, tentar mexer, a gente viu que negócio é esse? Mas a gente foi lá e foi brincando e tal, e agora a gente já usa, mas é isso, sabe? Que eu quero deixar para quem está escutando, que não é porque você olha para alguém, para o empreendedor, para o empresário, enfim, para alguém, para um negócio e achar que para ele é mais fácil. Na verdade, ele também está ali testando, ele está ali observando tudo que está acontecendo ao redor e ele se desafia, a gente se desafia o tempo inteiro, né? A gente busca... E eu acho que isso é uma característica muito minha, assim, por ser jornalista, né? A gente brinca que o jornalista, ele é um curioso, ele não entende de um assunto em específico, mas ele transita em vários, então o jornalista, ele vai perguntar um pouquinho sobre economia, esporte, cultura, enfim, né? Tem uns até que acabam indo por uma editoria em específico. Mas, enfim, o jornalista é um grande curioso. O jornalista, ele pergunta, ele quer saber. Então, eu acho que essa curiosidade ajuda na minha veia empreendedora também. Porque o empreendedor também tem que se questionar o tempo todo, perguntar, ouvir o cliente, a equipe, o mercado. Eu participei de uma palestra com um cliente meu, que é o CEO da Bold, o Ralph, essa semana, e ele falou uma frase assim de empreendedorismo que me chamou bastante atenção, assim, que a mente empreendedora, ela tá sempre o empreendedor está sempre com a sensação que tá faltando ou tempo, ou dinheiro, ou espaço, ou pessoas, mas por que isso acontece? Porque a mente empreendedora, ela tem uma capacidade de criar muitas ideias e às vezes não tem o mesmo ritmo para executar todas essas ideias. Não lembro com que palavras ele falou, mas a ideia era mais ou menos essa. E eu me identifiquei muito, eu falei, nossa, então eu tenho uma mente empreendedora mesmo. E eu acho que vocês também vão se identificar pelo que eu conheço vocês e acompanho nas redes sociais. Porque eu brinco assim que eu sou uma ideiuda, então eu tenho ideia o tempo todo. Mas aí o empreendedor precisa de pessoas ao lado para se conectar e para ajudar, né, tirar essas ideias da mente dele, né? Então, é isso, a gente está tendo ideia o tempo todo, a gente está se questionando o tempo todo, a gente está criando o tempo todo, né? Isso é uma característica, acho que muito forte minha e que eu acho que me ajuda muito a empreender. Perfeito. E assim, ter ideia, tem muita gente que tem a ideia, mas beleza, não desova aquela ideia, né? Guarda na mente, ou fica, tipo uma ideia, mas não faz nada com ela. Eu acho que todos nós temos ideias, mas eu acho que a questão do empreendedor não é só ter a ideia, mas é saber traduzir essa ideia, porque se a gente começar, principalmente se a gente está num processo criativo de viajar ou de conhecer para outros lugares, né, visitar outras empresas, quando a gente sai um pouco da nossa casa, no sentido, né, do nosso negócio, porque às vezes a gente fica bitolado dentro do nosso negócio, né? Tipo assim, eu vivo Valentinas e eu quero viver isso aqui. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo ao meu redor. Eu nem sei as outras iniciativas que estão vindo. Quando a gente se permite sair um pouco da nossa casa para poder visitar outras casas, outros empreendedores, a gente começa a ter, porque a nossa ideia não é a gente que cria, né? A gente começa a reparar que existem modelos mentais que estão acontecendo e daí a gente conecta as coisas. Tipo, eu conecto uma coisa que está acontecendo com aquilo que eu estou vivendo. Por isso que é muito único, né? Empreender de uma forma muito única, porque às vezes a gente vai ter a mesma ideia, só que a ideia de aplicabilidades diferentes, porque às vezes o teu mapa semântico, aquilo que tu conheceu do teu universo é diferente do que eu vi. Então nunca, por mais que a gente tenha às vezes o mesmo nicho, o mesmo negócio, são as combinações que fazem os negócios serem diferentes, né? E o que tu falou é perfeito. Perfeito.
não adianta tu só ter a ideia se tu não tem as pessoas, porque é óbvio, é humanamente impossível a gente ter ideias e executar tudo aquilo que a gente tem de ideia. Então, é realmente saber também liderar, né? Saber construir essa ideia para que ela resolva um problema, né? Não adianta tu só ter uma ideia para mim, mas tu não entender que aquilo realmente é necessário naquele time, naquela sociedade, porque eu vejo muitos negócios inovadores que surgem, mas que tá no time errado. Às vezes eu tenho uma ideia muito lá para frente do tempo. Aí eu vou trazer agora, eu pareço um ET falando. Só que se eu bater nessa tecla e eu continuar, às vezes não vai ser amanhã, mas em algum momento ela vai nascer. E eu percebo, Dé, que tem muita gente que desiste fácil também, né? Tipo, eu tive uma ideia, eu vou empreender, ninguém deu bola, eu acho que não é para ser. E aí desiste, né? Desiste, mas assim, às vezes o time do que é para acontecer demora. Então eu queria até que tu comentasse um pouquinho do time, né? Porque tu falou de 10 anos. Pô, imagina, assim, 10 anos teve muitas fases, né, que tu teve. Tipo, até a questão de tu empreender no digital, né, na influência e tal. Mas existe uma coisa que todo empreendedor fala, que é como que eu monetizo, né? Como que realmente eu faço isso aqui ser um negócio. Porque às vezes a gente fica em MVP, né? Que é assim, eu valido, vejo que tem interesse no mercado. Igual tu comentou assim, o teu cliente falou, eu posso ser teu cobaia. E às vezes vai ter os early adopters, né? Que são os primeiros que acreditam na tua ideia e que vão lá e vendem você e te acham massa e tal. Mas o empreendedor também não vive só desses caras, a gente não vive só de reconhecimento, né? Chega um momento do nosso negócio que a gente realmente, não, beleza, agora eu sou um negócio, eu formalizo, eu sou um CNPJ, eu tenho faturamento, eu tô vivendo do meu negócio. Então, nessa parte de monetização, tanto da Entrelinhas como também da influência digital, né? Como que foi para ti? Como que foi? Demorou muito para tu começar a monetizar ou não? Tu já começou a monetizar rápido? Como que foi esse processo? Bom, primeiro isso que a gente estava falando das ideias, assim, que eu acho que é a base de tudo, né? Porque todo negócio começa com uma ideia, você teve uma ideia, ou você tem uma paixão, ou você acredita, né, sabe fazer muito bem alguma coisa, ou, enfim, cria alguma coisa, né? Eu sempre falo de bagagem. Isso que você falou, achei perfeito, é furar a bolha. A gente não pode estar numa bolha. Então, se eu tenho boas ideias, e se eu quero colocar essas ideias em prática, e se eu quero criar soluções, e se eu quero criar conteúdo, que hoje todo mundo cria conteúdo, né? Nem que seja para divulgar o seu próprio negócio. Então, eu diria que a gente tem que ter bagagem. E o que é bagagem? Eu brinco que é uma mochilinha que a gente leva por aí, tá sempre com a gente, e a gente vai colocando nessa mochilinha os filmes que a gente assiste, os podcasts que a gente escuta, a série, o livro, as pessoas com as quais a gente se conecta, né? Então, se você andar com pessoas que sempre falam sobre o mesmo assunto, vão aos mesmos lugares, vão aos mesmos restaurantes, escutam o mesmo tipo de música, você não vai ser uma pessoa aberta e criativa, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, essa mente aberta e criativa para criar coisas novas e pensar em soluções. E o empreendedor, ele precisa buscar essas soluções, né? O timing. Acho que cada negócio tem o seu timing e eu vou usar aqui também uma frase que eu escutei esses dias de um entrevistado, que eu tive a oportunidade de entrevistar, um profissional da saúde, o doutor Luiz Fernando, que ele falou assim, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. Então, assim, começa, sabe? Dá um passinho, depois outro, movimento gera movimento. É tarde, agora já passou o time. Talvez não, talvez tem pessoas que ainda nem conhecem o que você tem para oferecer, ou a solução que você está trazendo para o mercado. E no meu caso, da Entrelinhas, que você perguntou, né? São 10 anos, eu diria que o primeiro ano ali foi mais difícil e aí a gente teve que ter esse tempo para as pessoas começarem a entender o que era o serviço, para ter, como eu falei, essa cartela de clientes, que a partir do momento que eu batia numa empresa, na porta de uma empresa e dizia, eu atendo a Unimed, as pessoas já me olhavam diferente. Então é uma construção, você vai construindo um portfólio de clientes, uma credibilidade no mercado. Acho que esse foi um pouco o timing da Entrelinhas, essa construção de credibilidade e reputação. No 603 já foi totalmente diferente e foi uma coisa muito natural. E como eu falei, eu não criei com a intenção de que fosse um negócio. Eu brinco assim que era para ser um hobby, porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, sempre dediquei muito tempo ao trabalho. Eu sou um pouquinho workaholic, assim, sabe? Então eu falava, não, eu tenho que ter um hobby, eu tenho que ter um momento do meu dia que eu só esteja ali olhando uma coisa bonita, pensando em nada, dar uma relaxada, e eu criei um Instagram que no começo era tipo um Pinterest, assim, né? Eu postava inspirações.
Então, as pessoas também começaram a me seguir, porque ali eu colocava um projeto, uma inspiração de decoração, e o Instagram era quase que um Pinterest. Depois comecei com os achadinhos, que eu já comentei, né? E depois o diário de obra do meu apartamento. Mas era para ser uma brincadeira, era para ser um hobby. Então, ali o timing mesmo, acho que foi muito essa coisa do natural, do espontâneo, que conecta, né? Quando a gente é de verdade, conecta. Então, quem estava ali se identificava com uma pessoa que estava para realizar um sonho, que era ver o seu apartamento todo certinho, decoradinho, bonitinho. Quem compra um apartamento sabe como a gente sonha com isso, sabe como a gente, às vezes, abre mão de outras coisas, quantos shoppinhos e hambúrguer com as amigas que eu reneguei, porque eu falava, não, tô guardando dinheiro, porque agora tem que mobiliar o apartamento. E quem passou por isso sabe como é. Então, eu acho que do 603 foi muito natural. E eu, de repente, percebi que era um negócio. Lembro até de uma conversa que eu tive com a Maíra, quando ela trabalhava numa agência, e aí, entre linhas, a gente tinha algumas parcerias com essa agência e tudo. Eu falei, Maíra, eu acho que isso aqui é um negócio. Ela falou, já é. Aí eu falei, eu acho que eu posso ser uma influenciadora. Ela falou, você já é. Então, eu acho que é isso, assim, de repente, quando você vê, já foi, sabe? Já tá acontecendo, assim. E aí uma marca de Jaraguá me procurou, era uma imobiliária, e me pediu uma publi, né? Uma publicidade, assim, um publi editorial da marca. E eu achei muito interessante, porque apesar de que eu estava levando muito na brincadeira, por eu ser da comunicação, por eu ser jornalista, eu via que aquilo ali tinha um potencial. Mas eu falava, não, por enquanto ainda é espontâneo, deixa assim e tal. E a agência de comunicação dessa imobiliária me procurou. Então eu pensei assim, se foi uma agência que me procurou, provavelmente já analisaram o meu perfil, provavelmente olharam meus números, provavelmente já olharam meu conteúdo e gostaram. Ali eu senti isso que tu falou do timing, assim, ali eu senti, é um negócio, pode ser um negócio. E aí eu comecei a transformar em negócio. O 603 já fez parcerias comerciais com marcas como Milium, Cassol, Karsten, Omo, né, Girando Sol. Então, Naxi, aqui da nossa região. Então, assim, eu senti que era um negócio, mas não comecei com a intenção de que fosse um negócio. Eu acho que essa naturalidade, essa espontaneidade conectou. Tem duas coisas na tua fala que eu queria trazer aqui para destacar. Acho que o ponto 1 é isso. Muita gente vem me procurar até para ser influenciador digital. As pessoas dizem, Maíra, me ajuda a ser influenciador. E aqui já vem uma coisa, você não se treina influenciador, a influência, ela acontece, você acaba influenciando pessoas, você pode se tornar um criador de conteúdo. Isso sim é possível você treinar, praticar e tal, mas a influência digital, ela vai acontecer de forma espontânea. Então, por isso que deu certo contigo, sabe? Porque eu acho que primeiro que não foi forçado, então isso também já ajuda. Quem vem já querendo ser influenciador acaba não sendo, porque fica muitas vezes bancando um personagem ao invés de ser autêntico. Então, tu foi natural. E ao mesmo tempo, por isso que talvez tu demorou para perceber que era... Demorou não, porque tudo é no seu tempo. Mas assim, tu já era influenciador e tu não estava enxergando aquilo, porque para ti era tão natural que tu não enxergava ainda tanto aquilo assim, poxa, como um negócio. Até porque quando a gente... Eu lembro dessa conversa, quando a gente colocou como um negócio, já causou uma estranheza, já causou assim, mas eu vou ter que... Já parecia que teria que ser artificial, que alguma coisa não ia ser tão natural quanto estava sendo. Então, eu acho que tem pessoas que desejam ser influenciadores, enfim, que estão escutando a gente, já vem esse desafio, né, de ser natural, e aí vão ter aquelas pessoas que vão se conectar com você, e aí você vai tendo a sua influência a partir da audiência que se conectar contigo, e tentar manter a leveza mesmo quando virar um negócio, porque se a partir do momento que tu entendeu que é um negócio, tu começa a manipular demais essa criação de conteúdo, começa a ter muita publi e tal, isso já não conecta. Vai perder a essência, né? Porque eu já vi um monte de gente que daí acaba sendo, né, o influenciador em si, enfim, o blogueiro, que as pessoas pagam, de fato, a profissão, só que aí ou perde a essência, se conecta com marca que não faz sentido para os seus valores, começa a ter muita publi, começa a criar muito conteúdo que já não é mais aquilo que fazia no começo. E aí é onde começa a não dar mais certo. Eu queria até que tu trouxesse um pouco sobre esse teu desafio, que foi de... Enfim, o que tu tiver aí que te lembrar na cabeça com esse papo de desafios para quem é influenciador digital, que quer ser, enfim, o que tu tem para trazer aí de insight.
Eu concordo muito com o que você colocou, assim, Maíra, porque eu acho que é essa essência, essa verdade que torna alguém, a influência é uma consequência. E todo mundo influencia, né? Hoje em dia, se eu quero ir a um restaurante, eu pergunto, Maíra, você já foi lá? É bom? Posso ir? É legal? Enfim. Mas eu acho que o influenciador, primeiro, que eu nunca me intitulei influenciadora. Eu estava ali criando um conteúdo e era um conteúdo com muita verdade, como eu falei, com muito sonho, com muita até assim humildade, assim, sabe? Porque não era a intenção de influenciar alguma coisa, era de compartilhar um sonho. E pessoas que têm o mesmo sonho se conectaram com esse meu sonho, que no momento era o meu primeiro apartamento. Então, assim, eu acho que a primeira característica, se a gente fosse dizer assim, é você falar sobre o que você gosta, né? E sobre aquilo que você, assim, tá vivendo, ama, é uma paixão. Porque, assim, eu tava consumindo só esse tipo de conteúdo. Eu sempre gostei muito de moda, sempre fui uma pessoa que consumi muito conteúdo de moda, de blogueiras de moda, e sempre gostei muito de revistas e tudo. E aí, quando eu comprei meu apartamento, eu comecei a devorar conteúdo de decoração. Então, realmente, o meu celular tinha virado um print, um Pinterest de tantos prints de decoração. Então, percebe como, tipo assim, é a minha verdade, é o que eu tava vivendo naquele momento. Então, só comecei a compartilhar aquilo, que era natural, que era de verdade, que outras pessoas também estavam vivendo, né? Essa expectativa, daí a entrega das chaves, depois a mudança, aí aquele perrengue de obra, que alguma coisa sempre dá errado na obra, alguma coisinha que não saiu como eu queria. Tem até um vídeo meu que praticamente viralizou, né? Que eu falo dos erros, das coisas que eu me arrependo de ter feito no meu apartamento. Ah, essa pia eu faria diferente. E outras pessoas, meu Deus, eu também tenho essa pia e também é ruim de limpar e tal. Então é essa conexão, né? Eu acho que é essa verdade. Primeiro, sabe? É ser de verdade. O influenciador tá ali como um amigo, alguém que vai te dar uma dica, vai compartilhar um sonho, essa leveza que você falou, acho que é muito importante também, ser leve, um conteúdo leve que conecta, mas eu acho que o ser de verdade, o passar a tua verdade é o mais importante. Tanto que agora, quando eu fui anunciar para os meus seguidores que eu ia mudar de apartamento, eu pensei assim, gente, será que elas vão gostar? O que elas vão achar? O que elas vão achar que eu tô doida? Não sei. E as pessoas se conectaram muito. E eu mesma falei que eu fiquei em dúvida se eu compraria um novo apartamento. E eu criei uma frase que é: sonhe, realize e repita. Você sonhou, realizou, o que vem depois de um sonho? Vem outro. Vamos sonhar de novo, vamos realizar de novo e repetir quantas vezes for necessário. Então, quem não se conecta, né, com um sonho que deu certo, ou até às vezes um sonho que ainda está ali, sendo sendo ainda sonhado. Me perdoe a redundância. Mas é isso. É essa verdade, esse sonho, essa essência, essa conexão. Eu tenho certeza que o sucesso do 603 é essa verdade, sabe? Então, minha dica é isso. Fale sobre o que te inspira, sobre o que você acredita, sobre a sua paixão. Faça essa verdade. Não tenha vergonha de ser de verdade, sabe? E a vergonha, eu acho que é uma coisa que impede muitas pessoas de criarem conteúdo. O que eu mais escuto de clientes da Entrelinhas e de parceiros do 603 e até de colegas em roda de conversa, assim, pessoas do meu círculo de amizades, nossa, eu gostaria tanto de gravar um vídeo sobre tal assunto, que é o assunto que a pessoa domina, é o que ela fala todo dia, é o que ela acredita. E eu não consigo gravar. Eu tenho vergonha. E essa vergonha, às vezes, é medo de julgamento, né? E eu acho que é a coisa mais linda, assim, quando você abre um vídeo e vê que aquela pessoa tá sendo ela mesma. O jeito da Maíra dar uma dica na internet vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do da Grace. Então, eu acho que ser de verdade, tá ali com a sua essência. Medo de julgamento eu também tinha, imagina, né? Tipo, me formei em jornalismo, sou jornalista, sempre trabalhei como repórter, depois assessora de imprensa, e de repente eu tinha virado uma criadora de conteúdo, e as pessoas às vezes fazem aquelas brincadeiras, que eu não gosto muito desse termo, que é o blogueirinha, porque eu acho que nenhuma profissão deve ser colocada no diminutivo, né? Se ela tem um blog, se ela tem um blog, ela é uma blogueira, né? E o blogueirinha eu acho um pouquinho assim, às vezes é com carinho, às vezes é uma brincadeira assim, mas às vezes diminui, sabe? Eu acho que estar ali criando conteúdo, inspirando pessoas, ou divertindo pessoas, ou informando pessoas, é sim um trabalho, é sim uma profissão muito bonita, inclusive. Perfeito. E sabe uma coisa que eu queria também pegar do que tu falou, que eu acho bem importante?
Tu disse assim que quando tu é natural, né? A Maíra mesmo falou que foi natural e nem era para ser um negócio e se tornou. Sabe o que eu acho que acontece também num processo quântico? Agora trazendo um pouco mais, eu gosto dos conteúdos do Hélio Couto, né? Que ele fala muito da física quântica. E ele fala do mistério do soltar. Quando a gente não coloca uma expectativa muito grande, tipo, e a gente solta de verdade a expectativa do resultado, tudo abre e tudo flui naturalmente. E eu vejo assim, na tua história foi isso, tipo assim, o apartamento 603 não nasceu para ser um negócio, ele nasceu para você fazer um hobby, tu não botou expectativa nenhuma. Não tinha aquela expectativa assim, tem que dar certo, né? E às vezes, o nosso negócio é isso, tem que dar certo. Ou tipo, eu vou ser um influenciador digital, eu vou ser uma blogueira. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca, tem duas coisas aí, dois macetes. O primeiro, botar expectativa no resultado, que daí tu trava todas as possibilidades do universo trabalhar para ti, porque tu acha, na tua mente controladora, que aquele resultado é o ideal para ti. Só que muitas vezes o universo tem outras coisas para ti, tem outros planos. E aí, quando tu trava num ponto, tu bloqueia o fluxo das outras coisas. Então, esse é o ponto 1. E o segundo ponto que eu vejo é a autenticidade, porque quando tu coloca tu coloca o papel na frente do teu propósito, no sentido de eu quero ser uma influenciadora digital. Provavelmente aquilo não tá saindo do teu coração. Provavelmente tu deve ter visto alguém, é o teu ego, porque tu viu alguém tendo sucesso, aí tu se apegou à forma e não à essência. E aí tu nunca vai ser autêntico. Aí tu vai ficar se comparando, tu vai ver alguém melhor do que você, tu vai ver alguém, ela fala melhor, ela tem mais seguidores, tem mais curtida. Pronto. Quando tu começou a se comparar, perdeu a essência também. Perdeu a autenticidade. E aí é por isso que as pessoas desistem, né? Porque elas não estão focadas de verdade no propósito, elas estão fazendo por um resultado que não é autêntico. O próprio resultado não é original. O resultado, ela quer ser influenciadora porque ela quer X seguidores. Ela não quer, na verdade, compartilhar uma mensagem, compartilhar uma história. Ela quer um resultado que ela acha que vai trazer algo maior para ela. E aí, quando... É que o público sente, né? A nossa audiência sente, porque a internet ela é uma via de mão dupla, né? A rede social. É eu conversando e tem alguém lá do outro lado também conversando. Então, eu acho que essa verdade, o público mesmo sente, né? E se conecta, né? Tem seguidoras minhas, assim, que às vezes fazem um comentário assim, isso aqui é a tua cara. Daí eu penso, meu Deus, a pessoa não me conhece, ela achou aquilo ali minha cara, aquele quadro, aquele vaso, aquele item de decoração, que é o tema que eu mais abordo no meu Instagram, né? E aí eu penso, não, então eu tô sendo de verdade, porque realmente ela captou a minha essência, né? Então, eu brinco, assim, que parece que são amigas ali, as seguidoras, né? E assim, eu comprei o apartamento sozinha, né? Até, eu sei que o público de vocês é bem feminino, então, assim, uma mulher comprando um apartamento sozinha, solteira, sem ajuda de pai, de noivo, de namorado, de irmão, né? Eu tive apoio, claro, muito apoio da minha família, mas não tive uma ajuda. Eu comprei, né, sozinha, o meu primeiro apartamento. Então aquilo era uma conquista, um empoderamento muito grande. Eu estava muito feliz com aquela conquista. Eu consegui com o meu trabalho, com as minhas economias, com o meu esforço, né? Então eu acho que é justamente isso que conecta, né? As pessoas também. Eu acabei contando uma história, que era a minha história, né? Que é a minha história. Então, contar histórias, acho que gera também uma proximidade muito grande, porque as pessoas, em algum momento, se veem naquela história também, né? Então, eu acho que o que a gente está aqui dando voltas, mas a gente volta para essa questão da verdade e da essência e de ser real, né? De ser de verdade mesmo. Ô, Deb, e tu tem um Instagram, por exemplo, da Entre Linhas e tem do App 603. Qual tu acha a maior diferença de criar conteúdo para empresa e para a influência digital? Qual a maior diferença entre esses dois perfis? Ótimo. Eu acho que assim, o influenciador digital, por exemplo, o 603 é um pouquinho da minha história, né? É um recorte da minha história, dessa minha paixão por decoração e desse sonho do meu primeiro AP, agora o segundo, né? Então, você coloca mais... como é que eu posso... eu acho que é mais pessoal, vamos dizer assim. É mais eu colocando a minha cara ali. No da Entrelinhas, o Instagram é um perfil mais profissional, onde eu mostro o trabalho da Entrelinhas, onde eu mostro
o que a gente pode oferecer para os clientes e alguns cases, alguns resultados, apesar de que eu acho que hoje em dia não tem muita regra e eu acho que hoje o conteúdo se mistura um pouco, sabe? Então, às vezes, você pode estar falando do seu trabalho, mas mostrar um pouquinho da sua vida. Então, se você é uma médica e aí você mostra ali, né, ou fala da tua especialidade, vamos dizer que é uma médica focada no público feminino. Então, eu vou dar dica de saúde no meu Instagram. Mas daqui a pouco você mostra que você está lá praticando uma atividade física, você também está falando que o teu público está conectado. Então, abrir um pouquinho das cortinas, mostrar um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores, eu acho que hoje em dia humaniza muito a comunicação. Mas a grande diferença acho que é essa. O influenciador está ali contando um pouquinho da história dele, dos gostos dele, ele coloca a opinião dele. Quem me segue sabe que eu gosto de uma decoração mais romântica, mais delicada, que eu gosto do rosa, que eu gosto do verde. É um pouquinho mais eu ali, né? E na empresa é um pouquinho mais uma vitrine mesmo do meu negócio e dos produtos, dos serviços que eu tenho para oferecer. Mas nada impede de misturar um pouquinho às vezes, tanto que muitas pessoas começam, às vezes, divulgando o seu negócio e se tornam influenciadores. Mas é porque daí eles dominam aquele assunto, né? Moda, decoração, saúde, e se tornam influenciadores também. Mas eu diria que a principal diferença acho que é essa, né? Aqui é mais uma vitrine mesmo do negócio e o influenciador ele não tem esse filtro, essa barreira. Ele tá ali sendo ele mesmo e falando um pouquinho da vida dele mesmo, né? Perfeito. Deb, eu tenho outra pergunta, então. Tu acredita que hoje além de eu ser uma boa profissional, eu preciso ser uma influenciadora? Ai, meu Deus, essa pergunta é difícil, bem difícil. Porque eu vejo, às vezes, né, as pessoas criticando e eu acho que também se criou uma coisa assim, rede social e tal. E, nossa, eu vejo tanta coisa positiva na rede social, eu vejo tanta coisa legal. Eu mesma, às vezes, um post é capaz de mudar o meu dia, de me fazer rir, de me trazer uma inspiração, me trazer uma ideia, me trazer uma informação relevante. Então, sou uma defensora do conteúdo e das redes sociais. Mas também a gente sabe, né, que eu diria que é o uso, né, a forma como as pessoas usam a rede social. Então, tudo em excesso, né, pode trazer alguns malefícios. A gente sabe também as discussões em torno da questão da saúde mental e das redes sociais, mas não vamos também assim entrar tanto nessa esfera. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade e eu, como eu falei, né, trabalho com conteúdo e defendo muito o conteúdo relevante. Eu não diria, Maíra, assim, que você tem que, né? Às vezes as pessoas realmente não querem, não têm esse perfil, não gosto de falar na internet, não quero estar ali, tudo bem. Mas, assim, quem está vai se tornar mais relevante. Você pode ser um ótimo profissional, mas você não está ali comunicando e mostrando aquilo que você faz, mostrando o resultado que você pode dar para o seu cliente. Então, eu diria que você vai estar um pouquinho em desvantagem, sim. Então, é uma ferramenta, né? Acho que o Instagram ele é uma plataforma muito completa de marketing, ele é uma vitrine, ele é um lugar onde você pode se relacionar com o seu cliente, vender, conversar com o seu cliente. Então, por que não estar ali, né? Isso não te valida, não é porque quem está na internet vai ser o melhor profissional do que aquele que é um pouquinho mais offline. Mas, se você tentar trazer o teu negócio, a tua marca para a internet, você vai sim se posicionar como uma referência, você vai sim mostrar que você tem o que dizer, que a sua marca é relevante, e eu diria até mais, eu acho que é até um ato de transparência. Você está ali conversando, você está ali abrindo um canal para ouvir o teu público, para conversar com o teu público. Então, óbvio, né, que tudo ao extremo, tudo tem equilíbrio. Internet às vezes gera, sim, padrões que a gente tem discutido, e que bom que a gente está discutindo, a questão do uso também, o tempo de uso, a saúde mental, essa coisa da comparação que a Grace também já comentou. Eu também, muitas vezes, me pego comparando. Poxa, eu postei esse vídeo tão legal, deu todo trabalho e deu X like. Olha lá, outra pessoa postou essa bobagemzinha aqui, essa coisa engraçadinha, e deu mais. Poxa, então, às vezes dá uns sentimentos assim, mas tudo vai também de a gente, como a internet, a rede social é o ambiente, mas nós que fazemos a rede social, nós que interagimos e buscamos quem a gente quer seguir, quem a gente quer curtir, que tipo de conteúdo a gente quer consumir. Então, eu acho que sim, o profissional que estiver na internet, ninguém tem que nada, né? Se a pessoa não gosta, beleza, tudo bem. Mas o profissional que se dispõe a ir lá e abrir esse canal, conversar com o seu público,
se relacionar, vender na internet, vai se diferenciar, vai se posicionar como uma referência e vai, sim, colher muitos bons frutos para o seu negócio. Muitas vezes é porque aumenta a chance de você ser lembrado, né? Eu estava esses dias também conversando com uma amiga e ela falou, assim, ela tem uma outra amiga, mais amiga dela, assim, ela é até mais minha colega, mas ela tem uma outra que é amiga dela realmente que faz marketing, mas ela decidiu fazer negócio comigo. E ela falou, Meire, porque na hora eu lembrei de ti e o fato de estar na internet acaba gerando uma sensação, olha que loucura, mas gera uma sensação no outro de que você é mais profissional, entende? Porque é um posicionamento, né? É um posicionamento. Porque se o outro deseja, ele quer o teu serviço, ele quer aquela solução que tu tem para oferecer, e tu tem a coragem de dar a cara a tapa, tu tem a coragem de estar ali falando para todo mundo que tu faz, ou seja, você confia no teu trabalho, as pessoas vão contratar quem? Quem confia no seu trabalho ou aquela pessoa que não, prefere fazer nos bastidores, no offline? E até porque cria relacionamento, cria conexão, né? Então, eu vou marcar uma consulta médica. Aí você já vai lá, já olha o Instagram daquela médica, aí você já vê, eu gostei do jeito dela que ela aborda esse assunto aqui. Você chega na consulta, parece que você já conhece a pessoa, já quebrou uma barreira. Então, eu acho que gera conexão, gera relacionamento, gera vendas, sim, né? Mais de 70% das vendas que acontecem no meio da rede social acontecem lá no Instagram. Então, é sim uma plataforma muito completa para a gente vender, para a gente conversar, para a gente se relacionar. E assim, não é que você tem que estar ali, mas se você estiver ali e você for relevante e você gerar um conteúdo de relevância, você vai sim ter resultados para o seu negócio. E quem não quer ter melhores resultados para o seu negócio, né? Então, deixa a vergonha um pouco de lado, o julgamento um pouco de lado e confia, assim, nessa ferramenta, né? No que ela pode te oferecer e usa do teu jeito, com a tua essência. Se o teu negócio não é fazer dancinha, não precisa. Não é que todo mundo vai ter que fazer dancinha. Se a pessoa tem um pouquinho esse toque do humor e quer trazer um conteúdo mais leve, talvez vai combinar. Mas comigo, por exemplo, dancinha não funciona. Não manda a Débora fazer uma dancinha, porque não vai. Então, eu tenho um outro jeito de passar a informação. Eu tenho um viés um pouquinho mais jornalístico, então eu gosto mais da informação, de dar a dica, de ter um tom um pouquinho mais informativo. É o meu tom de voz. É como eu me conecto com as pessoas. Então, de novo, a verdade, de novo a essência, né? Que a gente estava falando que acho que todo mundo que gera conteúdo precisa se encontrar nesse lugar. O meu conteúdo não precisa ser humor. Não precisa. Se não é a tua praia, tá tudo certo. Então, encontra na rede social onde que você se identifica, qual é o teu tom de voz, qual é o jeito que você se sente confortável em usar a ferramenta e falar do seu trabalho. Outras pessoas às vezes me perguntam, assim, em reunião, mas eu vou estar me promovendo, parece que eu tô ali querendo aparecer. Não é você querendo aparecer, é você mostrando o seu negócio, o que você faz de melhor, o que você tem para oferecer para o mercado. É você colocando ali o teu trabalho, teu conhecimento e até compartilhando, né? Pensa um profissional da saúde, o quanto ele pode ajudar as pessoas através de uma dica. Às vezes alguém que nem teria acesso a ir até aquela consulta, mas ele deu uma dica, uma informação, uma dica de alimentação, uma dica de uma rotina mais saudável. Eu sempre digo assim, porque a gente se prende muito a números às vezes nas redes sociais, né? Eu sempre digo, se você ajudou uma pessoa, já valeu. Então, se você é um nutricionista, um psicólogo, um médico, e você ajudou uma pessoa com aquela dica, já valeu, né? Quando eu falo assim, se eu conseguir fazer com que uma pessoa fosse lá na loja, comprasse um vasinho, botasse uma plantinha na casa e aquilo fez ela se sentir melhor, aquilo mudou a vida dela, o dia dela, melhorou o dia dela, já valeu, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar também com um certo preconceito, assim, de que, tô ali pra aparecer, tô ali pra fazer o que tá todo mundo fazendo. Não, faz do teu jeito, né? Faz com a tua essência e você tenha um objetivo, uma estratégia, porque você vai realmente colher resultados. Quem está na rede social vai humanizar mais a comunicação, vai se relacionar melhor com o cliente, vai inspirar pessoas e vai se posicionar como uma referência na área que atua. Isso é fato. Você vai se posicionar. Na hora de procurar um serviço hoje, onde a gente vai? Eu quero pintar o cabelo. Você vai lá e olha aquele salão, quais foram já os trabalhos que eles realizaram, né? Eu quero ir a um restaurante. Você vai lá visitar o Instagram e ver quais são os pratos, como é que é o ambiente, quem que já esteve lá. A gente está consumindo, né, esse conteúdo. Então, o profissional que estiver lá, a marca que estiver lá, vai se destacar, sim. Isso é fato. E curte a jornada, né? Vai na leveza, vê que no mínimo é um processo de autoconhecimento.
Porque Com certeza. até quando tu fica irritada porque não teve tanta relevância, aquele post que tu teve horas para fazer, ou quando tu começa a se comparar, se tu tiver consciente de que isso que tá acontecendo contigo, tu tá tipo assim, beleza, por que eu fiquei tão irritada, né, por causa disso? Aí tu começa a ver, pô, será que... E aí tu começa a olhar você mesmo e começa a se conhecer. Às vezes tem padrões nossos que a gente não conhece se a gente não se colocar em desafio, em movimento, né? Tipo, eu não sou uma pessoa egóica, eu não sou uma pessoa... Beleza, começa a fazer alguns movimentos que às vezes o teu ego vai pegar com alguma coisinha ali. E eu acho que a rede social, né, tem essa questão muito da saúde mental, porque as pessoas estão se comparando muito e tal. Mas, ao mesmo tempo, também isso é a vida, na verdade, não é só a rede social, né? A gente tem mania de querer dividir o que é o Instagram, o que é a vida real. Tudo é uma coisa só. Uma coisa assim, quando eu era novinha, eu sofria bullying na escola. Então não vai mais pra escola pra não sofrer bullying? Tu tem que ir pra vida, né? Tipo, sofre bullying, tem raiva, aprende, chora, se compara, depois vai lá, dá um soco na menina, cresceu, né? Mais ou menos a minha história. Tipo, bati na pessoa, tipo assim, a guria ficava me fazendo bullying comigo a escola inteira. Um dia eu fui lá, minha mãe falou assim, bate nela, tipo, mas ela falando isso, né? Eu fui lá, bati, fui pra diretoria, tudo, mas dali eu me superei. Mas assim, a criança... Não batam nas pessoas, por favor, não precisa chegar nesse ponto. Quando violência. Mas naquela hora, pra mim, a criança, aquilo foi importante, assim, pra me, tipo, coragem, sabe? Tipo assim, reage, porque fica só apanhando, também não dá, né? E aí é a mesma coisa, tipo assim, às vezes tu mesmo tá sendo a pessoa que tá batendo em ti, sabe? Na rede social. Normalmente né? Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, Mary, mas eu tenho medo né, das pessoas que vão falar e tal. Na real, esse medo é muito mais teu. Tu mesmo se julga, entendeu? Não, e outra... Tipo, tu acha que o outro vai te julgar, mas que tu se julga. A hora que tu faz aquele stories, tu faz aquela foto, tu fica assim, se olhando 50 vezes antes de postar. O julgamento está vindo de ti em primeiro lugar. Então, por isso, sabe? E normalmente também aquela pessoa que critica o outro é crítico de si. Né? A gente não tem, a gente só faz aquilo que a gente tem. E eu acho que também, às vezes, a gente se cobra demais, né? Então, eu quero fazer um vídeo, quero falar de algum tema, daí, mas isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão simples, todo mundo já sabe isso. Às vezes é óbvio para você que trabalha com aquilo, né? Mas para outra pessoa não. E vai poder agregar alguma informação para outras pessoas, né? Então, às vezes a gente se cobra, a gente se compara, a gente acha que, né, não tá sendo boa o suficiente, ou que ali não tem espaço pra gente, mas, como a Grace falou, às vezes é uma leitura que a gente tem que fazer. Talvez a gente não faz isso só lá na rede social, a gente faz isso na vida também. Então é um eterno aprendizado e eu acho que gerar conteúdo é também a gente ir descobrindo qual que é o nosso, sabe, o nosso jeitinho de fazer conteúdo. Alguns vão se identificar mais com vídeos mais bem-humorados, outros não. Outros é um conteúdo um pouco mais informativo. Enfim, acho que tem espaço para todo mundo e quando você está sendo você mesmo, as pessoas sentem e se conectam. Então vale a pena tentar. Amei, Deb, amei as suas dicas, amei conhecer a tua história, né? A gente vê às vezes na rede social e a gente às vezes só vê não se conecta com os bastidores, e é muito legal, né, a gente poder falar dos bastidores, porque senão a gente olha, mas aquela pessoa ali é pessoa de sucesso, é uma pessoa, e gera afastamento, e no fim, né, quando a gente se permite conversar e falar sobre os bastidores, é muito mais à vontade. Então, obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por poder compartilhar tantas dicas e a tua história, que é super autêntica e é super tua. Foi uma delícia, foi muito legal, passou super rápido. Eu falo bastante, né, gente? Então depois acreditam aí. Falando. Mas eu realmente acredito muito, né, no conteúdo, num conteúdo relevante, que conecta, que diverte, porque também às vezes tem conteúdo que é para divertir, para fazer a gente rir, que inspira, que educa, orienta. Tantos assuntos sérios que a gente está discutindo na internet, né? O próprio TikTok, que as pessoas primeiro torceram o nariz, é coisa de adolescente, é brincadeirinha, é dancinha. Não é essa dancinha, tem tanta coisa legal, então se abra, encha a sua mochilinha aí de conteúdos de diversas áreas, que isso vai te trazer inspiração para os seus conteúdos, para o seu negócio e para a sua vida, né? O próprio TikTok, acho que tem muita coisa acontecendo ali, muitas pessoas falando sobre temas muito relevantes no TikTok, a linguagem é leve, é fácil de digerir,
E nem que seja para ser um espectador, como a Maíra brincou ali no começo, a gente assim, o que é isso? Vamos ali assistir. Eu lembro que eu fiquei uma semana assistindo TikTok para entender qual era a linguagem, o que estava sendo falado. Então, assim, nem que seja como espectador, dá uma olhadinha o que está acontecendo ali, sobre o que as pessoas estão falando e como o teu negócio pode entrar para essa conversa, como você pode entrar para essa conversa. Então, eu acho que a rede social tem muito, sim, a agregar na nossa vida o conteúdo. Pode divertir, pode inspirar, pode educar, pode orientar, mas a gente tem o poder aqui na pontinha do nosso dedo de escolher o que a gente quer seguir, que conteúdo a gente quer buscar, que profissional a gente vai se inspirar, né? E parabéns, meninas, pela iniciativa de gerar esse conteúdo também. Espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído, inspirado. E para quem está ouvindo também, obrigada quem ficou até agora. E espero também ter trazido alguma inspiração. Coloco aqui minhas redes sociais, né, à disposição, quem quiser fazer alguma pergunta, conversar comigo. O Debbie Volpe é o meu arroba do meu perfil pessoal. Entre Linhas Comunica, da agência, né, que a gente comentou um pouquinho da história. E o Apartamento 63, que agora vai entrar numa nova fase, diário de obra, vai ter muito conteúdo e muita dica também para quem está vivendo esse sonho do primeiro AP, ou do segundo, ou do terceiro. Ai, tu pegou o 603 de novo? Vai ser 603. Não, isso era pré-requisito, né, amiga? Foi pré-requisito. Então, é uma nova fase, né? E eu acho que a principal mensagem é que não se trata de um apartamento, de paredes, de cortinas, de tijolos. É sobre sonhos, né? Então, sonhe, realize, repita. Todo empreendedor, primeiro de tudo, é um sonhador, um grande sonhador. Então, não se cansem de sonhar, realizar esses sonhos. E quando realizou um, vai lá e repete. Vamos começar a sonhar de novo. A gente não pode esquecer e parar de sonhar nunca. Muito obrigada, meninas. Eu adorei. E contem comigo aí nos projetos, desafios, nos sonhos de vocês. Precisamos de você. Sou suspeita para falar, né? Porque já faz um tempo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Você é maravilhosa. Você inspira muitas pessoas. Te admiro demais. Obrigada pelo convite. Um beijo. Beijo. Obrigada, sucesso para vocês.